eles andando e falando, de repente, um carro de fogo com cavalos de fogo os separaram uns dos outros. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Pai eterno, Deus da glória. Senhor, mais uma vez estamos diante da tua presença. Essa feita, com a responsabilidade, ó Deus, de trazer, ó Deus, algo de ti para a tua igreja através da tua palavra. Senhor, abre as portas do céu, dá-nos entendimento, para que a gente venha, ó Deus, assim estar apto para falar de ti. Senhor amado, tu sabe a necessidade da tua igreja, o que tua igreja precisa ouvir nesta tarde. Assim faz, ó Deus, conforme a tua vontade, é o que nós te oramos, em nome de Jesus. A igreja pode sentar, adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Não economize glória nem aleluias, porque esta é a forma que nós aprendemos de adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, exaltando a Ele, com glória e aleluia. Mas nós estamos alegres, irmãos, com essa oportunidade de hoje estar aqui, também feliz, né, com os irmãos, as irmãs ali da Abreu Lima, né, com a pessoa da irmã Ana. Deus te abençoe e te ajude por estar aqui nesta casa. Depois estivemos lá, acredito que foi um mês mais ou menos que a gente esteve lá com um grupo de varões adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. E somos gratos a Deus pela sua vida. Deixa a paz para o presbítero Roberto. Um abraço em Betânia. Que Deus abençoe a família. Em nome do Senhor Jesus. Palavra de Deus, irmãos, que no qual nós temos lido. Muito forte e poderosa, pois nós iremos falar de dois homens de Deus, dois profetas. E esses profetas, acredito que são homens que não devem ser adorados, porque digno de adoração, de honra, é o Senhor, nosso Deus é o único. Mas nós podemos usá-lo como mentor, orientador, ensinador. E na sua trajetória terrena, no seu tempo que ele passou aqui, o profeta Elias, a gente vai falar um pouco que o seu grau de santidade foi tão grande que ele nem da morte ele provou. E do outro lado, o profeta Eliseu, o homem de Deus, que tinha uma vida reta, digna, diante do Senhor nosso Deus, a ponto dele ter morrido e após a sua morte no seu sepulcro, um defunto foi jogado sobre os seus ossos e este defunto o ressuscitou, porque até depois da morte, quem é de Deus, aleluia, Deus ele mostra que ele é fiel para com ele. Se a gente for contar muitos testemunhos, a gente vai ver acerca deste assunto. Mas nós não iremos nos apegar, irmãos, a o que era o profeta de Deus, Eliseu, e nem o profeta Elias. A gente vai falar um pouco de um homem que era discípulo. Este profeta Eliseu que nós estamos falando, discípulo de Elias. Para os irmãos entenderem, é aquele mesmo Elias. E ele orou e não choveu.
É o mesmo Elias que orou e fogo do céu desceu e consumiu o holocausto. É o mesmo Elias, irmãos, que por, irmão, força de Deus, ele autoriza a morte de 400 profetas, irmãos, que se levantou contra Deus. Contra Deus, pastor, eu posso provar, porque, irmãos, aquele que se levanta contra o escolhido e escolhida de Deus, ele está, irmãos, arrumando guerra com o próprio Deus. E a Bíblia diz que com Deus ninguém brinca e em Deus ninguém toca. O seu poder é imutável, a sua glória, irmãos, é real para quem crer nele. E Elias, ele cria profundamente. Mas como eu falei no início, Elias, irmãos, ele viveu uma vida, irmãos, de santidade e de comunhão com Deus. Tão profunda que Deus, ele olha lá do alto céu e diz: olha, Elias, aí não tem mais lugar para você. Não tem espaço para você mais nesta terra de pecado, aonde os homens se corrompem 24 horas por dia. Não tem mais espaço para você, eu vou trazer você para mim. Nos dias de hoje é difícil a gente olhar para um lado e encontrar uma pessoa que a gente possa assim dizer: olha, é homem, é mulher de Deus e está vivendo no lugar errado, está no tempo errado e no mundo errado, porque a vida de santidade é enorme, é grande e não há por que mais estar aqui. É difícil, não vou dizer que não tem. E o profeta Elias, irmãos, ele precisava de um sucessor. Ele tinha como discípulo o aprendiz de profeta, um homem de Deus, podemos dizer, chamado Eliseu. Eliseu era um homem que, aonde Elias ele passava, aonde Elias ele estava, Eliseu estava ali com ele. E diz a palavra de Deus que Elias ele chega para o seu aprendiz, o seu discípulo, e diz assim: olha, Eliseu, nós estamos aqui em Gilgal. Mas eu sairei daqui de Gilgal e vou até Betel. Vou para Betel e chegando em Betel. E quando eu for para Betel, tu vai ficar aqui, me aguardando e esperando a minha volta. Glória a Deus. O profeta Eliseu, ele olha para o profeta Elias e diz assim: tão certo como vive o Senhor. Tão certo como vive a tua alma, eu não te deixarei. Ele dizendo assim: olha, haja o que houver, aconteça o que acontecer, de perto de você eu não vou sair. Pode ter chuva, sol, tempestade, sol escaldante do deserto. Aconteça o que acontecer, aonde tu fores, contigo eu irei, eu não te deixarei. Nós somos, irmãos, discípulos do Senhor Jesus. Hoje é o contrário em nossas vidas. Se você chamar Jesus para dentro de você, para viver e andar com você, aonde você for, ele vai com você, ele não te deixa. Há pregadores que diz que Eliseu, ele tem um simbolismo de Cristo, porque os milagres que
Jesus ele fez, Eliseu ele fez, irmãos. Jesus ressuscitou morto, Eliseu ele fez este milagre. Glória a Deus. Jesus Cristo curou leproso, Eliseu curou leproso. Jesus Cristo trouxe vida após a morte. Eliseu, depois de morto, ele trouxe vida. E há vários estudos e pregações, nós não iremos nos apegar nisso, que diz que Eliseu, ele simbolizava o próprio Cristo. E ele não saiu de perto do profeta. Diz a Bíblia que quando chega em Betel, os aprendizes de profeta, pois os irmãos que estudam a Bíblia, os irmãos sabem, tinha uma escola de profeta onde os filhos de profeta eles estudavam. Eles seguiam os profetas para ser os futuros profetas. E esta escola ensinava como eles deveriam proceder e andar. E quando Eliseu, que era o mais chegado, você sabia que quando você é o mais chegado, você se aproxima mais, sempre vai levantar alguém contra você? Eliseu chega em Betel, diz a Bíblia que eles chegam e começam a sussurrar no seu ouvido. Estás sabendo que é hoje o dia? Hoje é o dia que o teu Senhor, o profeta, que tu persegue ele. Eu não vou dizer nem que segue, eu acredito que ele dizia, aonde ele vai, tu tá com ele, onde ele pisa, tu pisa junto. O que ele vai comer, tu come junto. Aonde ele vai, tu estás junto. Tu sabia que ele vai ser levado e tu vai ficar sozinho? Estou usando minhas palavras. Ele vai ser tirado de ti. Quem tem Deus na vida, irmãos, não discute. Tem um ditado que diz, né, que tem que se responder na mesma moeda, né? Diz assim. Não, se gritou, eu grito. Se falou, eu falo. Se disse um desaforo, eu digo dois. Eliseu, sabe o que foi que ele disse? Ele olhou para ele e disse assim, olha, calai-vos. Tu não sabe o meu projeto. Eu tenho um projeto. E o projeto é eu ser igual a ele. Então eu tenho que estar perto dele. Os planos que eu tenho é ser igual a Elias. Então eu tenho que andar com ele. Para onde ele for, não quero saber. E pouco me importa o que vocês acham, o que vocês pensam do que eu estou fazendo. E segue, ele diz assim, olha, agora a gente vai até Jericó. Agora eu vou, Eliseu, e tu vai ficar aí. Tem momento que Deus ele põe a gente em prova. Eu vou para Jericó e você vai ficar aí. Ele diz assim, olha, glória a Deus. Viva o Senhor e viva a tua alma. Eu não vou me apartar de ti. Era como se ele dissesse assim, eu já te disse, homem de Deus, que aonde tu fores eu vou contigo. Aonde tu pisar eu pisarei. Aleluia, se for no fogo eu estarei no fogo contigo. Se for para passar fome com fome eu ficarei. Mas também se for para estar na bonança eu estarei contigo. Eu não te deixo. Eu estarei com você aonde você for. Fidelidade e persistência naquilo que nós queremos. Se você quer algo de Deus, persista. Não saia do lugar e nem desista dos sonhos que Deus ele colocou no teu coração. Porque o que é projeto de Deus para mim e para você, ele acontece quando eu e você permanecemos
permanece no lugar. E você não desiste por nada. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E quando chega, irmãos, em Jericó estava lá o grupo de aprendiz de profeta mais uma vez. Talvez da primeira ele resistiu e poderia ter falado, conseguiu resistir e não falou. Ele com as mesmas palavras começa a falar para Eliseu: olha, o teu senhor vai embora, viu? Quero ver o que é que vai ser de tu agora. A moral e o respeito que tu tem dele vai se acabar, sabe por quê? Porque ele vai embora. E tu vai ficar sozinho. Eu quero ver agora como é que tu vai se sair. A Bíblia diz que mais uma vez ele se segura e fecha a boca. Só diz para eles assim: calai-vos. Você não sabe o propósito, o pensamento. Você não sabe o que Deus ele tem para mim. O que ele tem é coisa grande. E eu sou besta de abrir a boca e de falar besteira. Está querendo que eu vá discutir contigo, trocar palavras vãs contigo? Não. Eu vou é ficar calado. Porque quem se cala, Deus ele fala por ele. Leva a sério, quer me guiar. É Deus quem fala por mim e por você. É alguém dizendo: olha, vai se acabar aqui. Quem está te ajudando, quem está do teu lado vai embora. E tudo vai se acabar. E Deus dizendo: não se acaba. Vai adiante, vai mais além. Porque o projeto é meu, o plano é meu. Sou eu quem determino o que vai acontecer na tua vida e na tua história. Bendito é o Senhor dos Exércitos que está aqui nesta casa. Não desista. E quando chegar a situação de alguém querer desfazer e zombar de você, mande se calar e feche a tua boca também. Porque o Senhor nosso Deus é quem tem a resposta certa para quem se levantar contra você. Glória a Deus. Passa, profeta Elias. Vou conjecturar aqui, ele diz assim: mas rapaz, esse camarada é bom, ele não desiste. Ele não desiste. Parece que o homem é ele, o camarada certo para suceder o projeto de Deus como profeta é ele. Eu acredito que é ele. Mas eu vou testá-lo novamente. Olha, eu vou até as margens do Rio Jordão e tu vai ficar. Eu vou atravessar o Jordão e tu fica aqui e me espera aqui. Mais uma vez ele firme. Então viva a tua alma, viva o Senhor e viva a tua alma. Eu não te deixarei. Eu já te disse, homem de Deus, que aonde você for, eu estarei com você. Eu não te deixarei em lugar nenhum. E quando chega às margens do Jordão, a Bíblia diz detalhadamente que não tinha nenhum nem dois. Tinha 50 aprendizes de profeta. O caso aumentou, o caldo engrossou, né? Se tinha uma pessoa que se levantou contra ti, para te vender, te caluniar e dizer que você não sabe, que você não pode, na segunda investida 10, 20 e na terceira investida 50 homens, dizendo a ele: olha, a tua carreira de aprendiz de Elias se encerra aqui, porque Elias não estará mais aqui para te ensinar, para mostrar o caminho, para agir por você quando você não puder agir. Elias não vai estar aqui mais para te ajudar. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus.
Mas Eliseu entendia que quem tem a resposta certa é Deus. Eliseu entendeu, aleluia, que era Deus que ia falar por ele. Ela apenas pediu para que ele escalasse mais uma vez. E a Bíblia diz que ele pega a sua capa, ele dobra, irmãos, e a lança sobre as águas do Jordão. O Jordão se abre. As águas se abrem. E Eliseu com Elias, olha, pés enxuto. Aonde era água, em pés enxuto ele começa a traçar e começar a baixar e atravessar aquele rio a pés enxuto, que nem lama tinha para sujar os seus pés, porque a Bíblia diz que foi a pés enxuto. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ao chegar ao outro lado do Jordão, Elias entendeu que não tinha mais jeito, não tinha mais porquê fazer teste nenhum com Eliseu. Ele sabia que ele estava pronto para assumir o grande projeto de Deus, como projeto de Deus de profeta naquele lugar. E o profeta que tinha uma intimidade com Deus tão grande, pois é um desafio muito grande eu chegar, presbítero Reginaldo, eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não tenho nada, mas me pede aí, o que você pedir nesta tarde eu vou te dar. O que você, seja lá o que for. Tem que ter ousadia, irmãos, e coragem. Intimidade com Deus. Porque o que eu posso oferecer, eu faço, mas o que eu não posso, quem faz é Deus. Aleluia. Por outra vez a gente olha, parece até que eu vejo Eliseu ao lado dele. Ele olhava para os olhos dele e pede: o que é que tu quer, Eliseu? Tu quer o que, Eliseu? Eliseu, olha, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero carruagem, não quero cavalo, não quero fazenda, eu não quero apartamento, eu não quero carro do ano, eu não quero nada disso. O que eu quero é a presença de Deus que habita em ti, mas não é tão somente a presença tem que ser dobrada, tem que ser dobrada, porque o que Deus dá é de muito, é coisa grande. Deus, Ele tem coisa grande para você. Eu não sei o que você passa dentro do teu lar, mas eu quero te dizer nesta noite que as portas das bênçãos de Deus, a porção dobrada do Espírito Santo de Deus vai invadir a tua casa. Vai entrar no coração do teu e vai mostrar para você que Ele é Deus, que tem o domínio de todas as coisas. Elias olha para o profeta. Oh, glória. Eu acredito, meus irmãos, que ele ficou até sem acreditar no pedido. Não tem momento nessa vida que a gente passa, alguém chega e imagina que vai ser aquilo, aí você chega mansamente. Você está entendendo o que Deus está falando com você nesta tarde? Alguém chega para você e diz assim: olha, o que é? E você, olha, totalmente diferente do que imaginava e o que queria ouvir. Vai ouvir você. Aquele que está perto de você vai dizer: olha, eu não entendi. Eu cheguei para vocês de um jeito, eu falei com vocês de uma forma, mas o que você falou para mim foi diferente do que eu imaginava.
Eliseu, irmãos, ele poderia ter pedido tanta coisa. Tanta coisa ele poderia ter pedido. Mas ele diz assim: olha, eu quero é Deus na vida. Porque eu vi, Elias, quando tu estendesse as mãos para o céu se fechou, não caiu água, e a água só desceu quando tu levantasse as mãos novamente e autorizasse no nome do Senhor que o céu se abrisse. O céu se abriu e a água caiu sobre a terra. Eu vi quando tu dobrasse na beira do Jordão a capa e tocasse nas águas, e as águas se abriu. Eu vi, e eu quero esta presença que faz milagre. Essa presença que pode mudar cenário, situação, circunstância, condições financeiras, saúde. A presença que vai mudar a história. Estar aqui nesta tarde. Quem crê nisso, irmão? Quem crê, adore. A presença de Deus vai mudar o cenário da tua história. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O que eu quero é a porção dobrada do Espírito de Deus que habita em ti. Glória a Deus. Só que tem um detalhe. Eu quero. Você quer. Mas não é somente querer, tem que ter algo, tem que acontecer algo, tem que passar por algo, tem que ver algo para que o milagre aconteça na minha e na tua vida. Eu quero milagre, mas eu não saio da cama um minuto para orar. Está entendendo? Eu quero que mude a história da minha vida. E muitas vezes, olha, cruza os braços e diz assim: Deus vai fazer, Deus resolve. Não é assim? Deus faz. Deus, ele faz quando você, aleluia, quando você tem atitude para fazer o que ele determina. O profeta disse: olha, se você vê, se você com os seus olhos contemplar eu sendo tomado por um redemoinho num cavalo de fogo, a carruagem de fogo, se você vê e estiver na hora, você vai obter, porque eu lançarei para ti a minha capa. Capa, irmãos, e simbolicamente, se você for estudar à luz da Bíblia, nesse sentido, a capa, ela representa a presença de Deus. O profeta Elias, ele estava dizendo: olha, se você ver, eu te lançarei a capa. Era como se dissesse assim: olha, sobre ti cairá a presença do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem poder para fazer de você profeta a ser reconhecido em todos os tempos. Irmãos amados, está lá, escrito na palavra, Eliseu, um dos maiores profetas de Deus, mas a Bíblia diz que quando Elias falou que ele tinha que estar perto, acredito eu, olha ali aqui, ele, olha, é um passo, é dois, não te perco de vista, eu não saio de perto de você, aconteça o que acontecer, olha, eu andando contigo, se você corre, eu corro, se anda, eu ando, se marcha, eu marcho, se vai dormir, eu não durmo, porque eu tenho que estar ligado, eu tenho que ver o que é que acontece de manhã, o que acontece de tarde, o que acontece de noite, eu não te deixarei. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. E em outros estudos diz que a capa, ela representa a verdade.
ela conseguiu identificar quem verdadeiramente era Eliseu. Ela vai te identificar. A presença de Deus desce sobre ti. A verdade que é o próprio Deus, o próprio Cristo, entrará sobre você. E você vai mudar a situação. Se ainda tiver alguma coisa aí, Eliseu, que desagrada a Deus, te prepara. Porque quando a capa descer sobre ti, ela vai começar a tirar, vai começar a limpar. E a presença de Deus vai mudar a história. A presença de Deus tira mentira, tira fofoca. A presença de Deus tira aquilo que desagrada ao Senhor nosso Deus. Porque Ele é a verdade. Glória a Jesus. E em outros estudos diz que é a pureza. Quando fala de pureza, ela fala de caráter. Caráter é o que a pessoa é na presença ou distante da presença. Mostra o que a pessoa é na igreja e fora da igreja. Porque tem crente, irmão, me permita dizer que é crente dentro dessas quatro paredes. Mas quando sai dessas portas, só a misericórdia. E a capa que é a couraça da justiça, a presença de Deus, a verdade sobre a tua vida, ela só vai estar te protegendo, te cobrindo, te guardando. Aleluia, se estiver puro, se estiver santo, guardado pelo Senhor nosso Deus, não só aqui dentro das quatro paredes, mas dentro de casa, no trabalho, na faculdade, no colégio, aonde chegar. Tem que ser puro, tem que ter caráter de crente aonde chegar. Imagine só. A gente vai voltar mais um pouquinho. Quando Eliseu ele chegou na beira do Jordão, e os aprendizes de profeta dizem assim: olha, é hoje, viu? Olha, te prepara que tu vai ficar sozinho. Tu agora vai ser um Zé Ninguém. Ele abrisse a boca, irmãos, para esculhambar com todas as letras. Você está entendendo o que eu estou falando? Mandasse os aprendizes para todo tipo de lugar. Abrisse a boca para discutir, para brincar. O profeta diz: olha, tu vai ter que ser puro. A capa eu vou soltar, vai descer, você vai pegar. Essa porção vai chegar sobre a tua vida. Mas não tem que ter vida de brabo, vida daquele homem que muitas vezes é homem dentro de casa de um jeito, na rua de outro. Homem que na igreja é homem de Deus, que pula, que corre, que faz aquilo, mas quando sai de dentro da igreja, não pode ver uma mulher passar de frente dele, não pode ver nada que seja isso do que bota a mão. Que não tem controle na língua, só acha alguém dizer algo que abre verbo. O profeta Elias dizia assim: olha, a capa vai descer sobre ti. Ela representa a presença, ela representa a verdade, mas também representa a apesar. E sabe que mais? Essa capa ela representa a esperança de uma vida nova, de uma redenção. Ela representa a esperança de um dia a igreja de Cristo entrar pela são celestial. Morar com Deus. Aleluia. Então só muito me seguir, viu? Olha, não sai aí da telinha não. O já ganhaste a confiança. Porque tem gente, irmão, que depois que ganha confiança parece que o negócio desanda. Vocês estão entendendo? Tem gente que ganha confiança, o negócio desanda. Tá tão bem ganhar a confiança. Aí quando ganha a confiança, irmão, tropeça pra lá, tropeça pra cá, começa. Era Elias dizendo para ele: você vai ter que continuar desse jeito até ser tomado pelo carro de fogo. Não pode mudar, não pode desistir. Tem que ser desse jeito, continue. Porque a palavra de Deus assim, olha, diz assim: olha, ser fiel até a morte. Não é você desistindo do caminho. Se vai da direita, não vá para a esquerda, não. Continue lá. Continue, porque o nosso Deus já está te vendo. Glória a Jesus. O Senhor nosso Deus, Ele te guarda, te protege. Agora você tem que continuar.
Andas comigo, Eliseu. E se tu não se desviar, não perder a visão. Tem que ver. Tem muito crente que perderam a visão. Me permitam dizer. O novo convertido pegava o céu assim, orava de madrugada, fazia a consagração vigília. Irmão, era uma benção. Quando se falava Jesus, ele já estava pipocando o evangelho. Dizia, olha, Jesus vai fazer milagre. Ele levantava a mão, já fechava e acreditava no milagre de Cristo. Hoje em dia, ele, mas será? Eu não acredito muito nisso, não. É muita conversa, é conversa não. Bíblia, é Bíblia, a palavra de Deus. Ela continua até a vinda do Senhor Jesus. Ela não muda. Não muda. E a Bíblia diz que quando os dois, oh, glória, o carruagem de fogo separa os dois. Mas eu acredito que a preocupação de deles vai ser tão grande de deixar de ver, que quando ele já caiu olhando assim para não perder a visão. Foi levado ao céu em um redemoinho. Mas antes de subir, ele solta a capa. Ele pega aquela capa, irmãos, e ouve o teste. Ele diz, agora eu quero ver se a presença realmente vai estar comigo, se a presença de Deus vai estar comigo. Pegou a capa. Agora eu vou ter que voltar. Eu vim para cá, mas eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar, porque Deus tem milagre a fazer através de mim. Agora vamos ver se Deus realmente é comigo. Ele pega a capa, estava no Jordão. O Jordão se abre mais uma vez. Não mais com Elias, mas sozinho. Ele volta e passa o Jordão abençoado e chega do outro lado. E a Bíblia diz que ele forma a maior escola profeta de todos os tempos. Aqueles que zombaram o monte puderam ver que Deus era Deus na vida dele, porque ele não abandonou o projeto, o sonho. Ele não abandonou aquilo que Deus ele tinha para ele. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E nós possamos guardar essa palavra, porque o Senhor nosso Deus, Ele é fiel. Não desista. Pode alguém falar, pode alguém te empurrar, pode até vir pensamento para sair do caminho. Não, é só um pouquinho, vamos. Só aqui vai dar tempo. A pessoa perde os projetos de Deus na vida. Então, irmão, permaneça no lugar e Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Vou fazer, irmãos, a oração da fé. Quem crê aqui que Jesus faz milagre? Então, se você crê, irmãos, ore com fé, a gente vai orar. E acredite que quando você chegar na sua casa, não vai estar daquele jeito que você deixou. Vai ver mudança, vai estar diferente. Agora, irmãos, a Bíblia diz que a gente tem que crer. A fé, ela vem por quê, igreja? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E os sinais do milagre seguirão aos que... Se você crê, ore comigo nesta tarde. Pai eterno, Deus da glória. Senhor da glória, mais uma vez estamos diante da tua presença. Está a tua igreja, ó Deus, aqui, ó Deus, engrandecendo e exaltando o teu nome. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, contando uma história a ti nesta hora. História que eu não conheço, eu não sei. Porque sou limitado, ó Deus, mas eu acredito em ti, ó Deus. Que a oração de cada um que aqui está, ó Deus,
está sendo ouvida, meu Senhor da glória. E que cada um, ó Deus, que aqui está, meu Senhor amado, com a fé, ó Deus, em prática, meu Senhor, agora nesse exato momento, acreditando e confiando, meu Senhor, e eu como ministro teu nesta noite, eu profetizo a cura, o milagre, a porta aberta, meu Senhor, causa que para os homens é impossível, meu Senhor, tu tem poder de restaurar, tu tem poder de trazer para o homem aquilo que para ele não tem jeito, não tem solução. Deus, visita, Deus. Entra nos lares dos teus filhos, Senhor amado, e faz, ó Deus, uma mudança que somente tu, ó Deus, vai, ó céu, me dás. Tem poder, ó Deus, de fazer aquilo que a gente não pode. Deus do milagre, nós acreditamos, nós confiamos, e nesta tarde eu creio, meu Senhor amado, que as pessoas sendo curadas aqui neste lugar, onde a enfermidade está alojada, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo e te ordeno, saia desta vida, saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus da glória, que os teus filhos voltem aqui, ó Deus, para agradecer, ó Deus, porque tu és digno de honra e de glória. Mas nós temos que ser grato a ti, ó Deus, pelos milagres e as maravilhas que tu faz, ó Deus. Assim, ó Deus, eu oro e acredito, ó Deus, no milagre, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar os 7 glórias nesta tarde. Você está crendo no milagre nesta tarde, irmãos? Que você está saindo daqui de posse de milagre nesta tarde? Vamos dar a glória nesta tarde. Primeiro glória, segundo glória, terceiro glória, quarto glória, quinto glória, sexto glória, sétima